Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Pod Animales. E hoje vamos conversar aí sobre displasia coxofemoral, né, que atinge muitos cães, né, hoje em dia, e como a fisioterapia ajuda nessa reabilitação do animal. Para isso, eu trouxe aqui o convidado, né, muito especial, que é o Dr. Diego Santos. Tudo bom, doutor? Tudo. Fisiatra veterinário, já tá aí, né, há um tempo. Período bom. Período bom. Cuidando desses animais, reabilitando, né, os animais. A gente fala que eu já tenho mais ou menos uns 10 anos que eu Sim. trabalho nessa área. Mas a gente fala assim que a reabilitação é uma parte essencial para a manutenção e qualidade de vida do nosso paciente. Então, Uhum. tem vários temas que podem ser abordados, mas como a gente focou em um, a gente Sim. veio aqui para realmente tirar as dúvidas, principalmente do tutor que não entende Sim. muito bem o que é a displasia, então Perfeito. pode perguntar. Perfeito. E uma coisa que eu vejo muito no consultório, né, quando eu lido, é quando eu falo assim, vai precisar fazer uma fisioterapia. Aí me olha assim com aquele olho, parecendo que eu tô falando uma coisa. Mas tem fisioterapia para cachorro? Tem, e já muito Exatamente. bem desenvolvida, muito bem trabalhada e que realmente ajuda esses animais. Então É, é importante, né, fazer sim, essa. é uma modalidade antiga, já Aham, em termos de no mundo, mas no sim. Brasil ainda é um pouquinho nova. Talvez aqui no Uhum, Nordeste ainda tenha. A gente trabalha sim, 10 anos, o lugar que eu trabalho tem uns 15, mas sim. ainda não é tão difundido assim, não tão conhecido. Tanto que quando chega, vai fazer Pilates, não, não é bem Não é isso, bem mas isso. pode se usar. Tanto que algumas vezes eu explico, a gente está fazendo massagem, é massoterapia, então tem algumas técnicas que se assemelham muito com a parte humana, Sim. mas a gente ainda tem essa dificuldade de explicar para o tutor o que é fisioterapia. Então, às Uhum, vezes acha que é só exercício, às vezes acha que é só massagem, sendo que a gente tem uma variedade de opções dentro do uhum. mesmo paciente de forma de trabalho, né? Sim. Tem movimentos, né, trabalhos específicos Isso. para aquela região, né? Cada Não é uma paciente, massagem exatamente. realmente, é. Cada paciente a gente vai ter que analisar de forma específica e fazer um plano terapêutico de acordo com a necessidade dele. Então, Dele. é bem Perfeito. diferente do convencional. Mas a gente está falando da fisioterapia, né, que ajuda na reabilitação do animal. E hoje a gente vai focar mais na displasia coxofemoral. Explica só um pouquinho, né, para o pessoal de casa entender o que é essa displasia. Pronto, perfeito. Todo cão, principalmente de grande porte, tá? Sim. Como a gente fala, principalmente pode acometer também os de pequeno porte, eles, devido ao crescimento rápido, a parte óssea, tem uma instabilidade na região do coxo femoral. Então a gente tem Uhum. aqui o acetábulo, a cabeça do fêmur, esse encaixe, essa incongruência de forma errada, que deveria ser encaixado assim, ou tem uma frouxidão, e esse espaçamento vai gerar um incômodo na articulação do animal. Uhum. Isso é muito comum, e principalmente em cães que têm crescimento ósseo rápido, porque Sim. o crescimento ósseo é diferente do crescimento muscular. O Uhum. crescimento muscular é mais lento do que o crescimento ósseo. Sim. Então, esse crescimento rápido demais gera uma instabilidade local. E uma Uhum. instabilidade local gera inflamação, gera bastante dor, um incômodo Uhum. naquela região e gera doença degenerativa articular. Então tem que tomar bastante cuidado desde pequeno, quando você for escolher o seu pet, saber quais são as predisposições Que ele que ele pode pode ter. ter. Isso é importante. E tem esse mau encaixe, né, da Sim, articulação que o animal tem, ao invés de estar ali bonitinha, tudo encaixadinha, encaixadinho. ela tá ali frouxa. E Isso, isso gera muita dor, muito incômodo. isso. Então, o que o tutor, assim, às vezes consegue perceber, né, os sinais que, poxa, talvez meu animal, ele tenha aí uma displasia coxofemoral. Bom, tem muito meme que passa Tem, na internet que você vê tem. o Golden rebolando. Fica Isso. ali rebolando. É Eu só... bonitinho, olhando assim e tal. Mas quem entende, o veterinário falou, ali já tem um sinal clínico de uma displasia. Uhum, Então, quando o animal não quer passear, normalmente ele é ativo, ele para de querer andar, tem dificuldade de levantar, às vezes ele começa a mancar depois do passeio, ele prefere ficar mais no cantinho, às vezes até mordiscar aquela região. Então, são sinais de dor. Um Golden, por exemplo, que é uma raça, é uma característica muito comum da raça, sim. ele é um cão ativo. Se ele não está andando, não quer pular, não quer fazer a atividade rotineira dele, ou depois da atividade ele não quer mais caminhar e começa a mancar, tá uma alteração ali. Então é essencial passar para o exame clínico
para identificar o que é que está acontecendo. Não é comum um Golden, um Labrador, que são animais extremamente ativos de 6, 7 meses, estar quietinho. Então, normalmente a gente associa sempre o comportamento do animal à dor. Então, a instabilidade gera dor, gera desconforto. A gente não vai querer se mexer se está com dor, né? Se tá com dor, com certeza. A gente vai evitar ao máximo se mexer. Eu falo isso porque eu tenho um Golden. E ele tem o quê? Displasia, né? É uma coisa que ele tem realmente. E o que eu notava quando ele era filhote, pelo meu olho, né, já sendo treinado, né? Eu via que ele ainda não tinha aquele rebolado bem característico, mas ele tinha um discreto rebolado e ele fazia o que você falou, ele mordiscava o lugarzinho lá do quadril. Ele me mostrava. Aí eu falei, ih, né, que eu acertei em cheio que o meu veio com displasia. É unilateral, bilateral? É bilateral. E aí, mas um é mais grave que o outro. Sim. E aí ele mordiscava a região. Falava, ih, acho que é uma displasia aí. E realmente ele é. E a dificuldade de levantar, ela é real, né? O animal, ele tem essa dificuldade de levantar. A gente mudou muito a logística de casa, a questão de escada, piso liso, teve que sair do lugar que a escada, né? Enfim, teve que tomar todos os cuidados para que isso não doesse tanto, né? Então, realmente, são esses os sinais que o seu cão, ele vai demonstrar. E se tiver atento nesses pequenos detalhes, a gente consegue, às vezes, com uma fisioterapia, né? Dar um conforto maior. Não necessariamente ir logo para um procedimento cirúrgico, né? A fisioterapia, ela ajuda muito nessa questão. E minha raça que é predisposta, se você puder também falar algumas raças também que... Aí é que tá. Hoje a gente já entende que, como a gente falou, a predisposição de raças de grande porte. Golden, Labrador, Border Collie. Mas não significa que cães de pequeno porte não venham ter. Sim. Mas normalmente cães que... Você tem um cão de 3, 4 meses, você já vê que o crescimento rápido dele, ele já tem uma predisposição. Então... é sempre avaliar, fazer um raio-x, levar em um clínico de confiança e observando qual é o comportamento. Até o comportamento. Você viu que o comportamento dele é ativo, aí depois ele não quer mais passear, ou ele quer ficar escondido. Tá em casa, normalmente fala de andar de sapinho, né? Abre as patinhas e quando vai levantar começa a deslizar. Opa, começa a patinar. Já é um sinal de alerta. E quando assim a gente deve indicar uma fisioterapia para esses animais? Tem algo assim que a gente pode falar, não, tá na hora de uma fisioterapia? Essa é uma das perguntas mais polêmicas. Mais polêmica. Porque assim, não tem contraindicação. Se eu te falar que hoje eu tô atendendo um paciente que tem 4 meses de vida e o tutor entendeu a necessidade da fisioterapia e é um tratamento preventivo. O cão não tem nada, mas ela entendeu a necessidade e a importância de se prevenir futuramente, porque por conta da predisposição. Um dia aquele paciente vai ficar idoso e ele tem que estar preparado para a senilidade, que é algo normal. Hoje a gente malha, a gente faz a pilates, o pessoal. Com certeza. Então a gente está se preparando para o futuro. Então eu tenho vários pacientes que... Tem um paciente mesmo que chegou na físio, ele já tinha displasia, tinha 4 meses, hoje tem 8 anos e está tranquilamente. Então não tem um motivo exato para falar, vou levar, porque normalmente o tutor sempre leva já no último segundo ali, ele já não tá andando. Isso, eu ia falar, o doutor ele não tá andando. E aí o processo de recuperação é muito mais difícil e custoso para o tutor. Então se eu consigo já ter a intenção, poxa, eu sei que meu cão pode ter, então eu vou prevenir. E o veterinário, ele trabalha não só com medicamento, e a gente trabalha principalmente com a prevenção. E a prevenção é muito mais barato para o tutor do que quando tem que entrar no processo cirúrgico, toda aquela dor de cabeça, que é o pós-cirúrgico, ortopedia é muito complicado. Complicadíssimo. Então nem é todo mundo que consegue fazer, então... É muito melhor você ir acompanhando o seu pet desde cedo, sabendo com as predisposições que ele tem, e aí você vai dosando a atividade física, vendo quando é que está com dor ou não, a necessidade de ter uma alimentação balanceada, porque tem muitos cães, principalmente labrador, que acabam engordando muito, então tem já a predisposição, o excesso de peso também sobrecarrega as articulações. Então, tem cuidado com a castração precoce também, que esse ocorre é muito. Das grandes polêmicas de veterinária hoje, que tem os que querem castrar cedo e os que não querem castrar. Então tem que ter o motivo para por que castrar. Cada caso é um caso.
Porque a gente sabe que os hormônios são essenciais para a manutenção da articulação e da musculatura. Então, se eu castro um animal muito cedo, ele vai ter um problema da musculatura. E a musculatura é extremamente importante para a estabilização das articulações. Ainda mais um animal que tem predisposição a ter essa doença, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu, como veterinária clínica também, eu sempre falo, né? Que às vezes a pessoa chega, quando eu posso castrar? Eu falei, calma. A pergunta que fala é, por que você quer castrar? Eu quero castrar porque... Normalmente fala, quero castrar porque faz xixi em casa. Esse não é o motivo. Meu cachorro vai fazer xixi. Então tem que sempre analisar o contexto de toda a situação, por que castrar, por que não castrar. Sim. Porque você castrou, a tendência daquele paciente ali é ganhar peso. Sim. Então já tem um fator a mais, que o tutor vai ter que ficar de olho. Então já sobrecarrega as articulações. Ele tende a não ter mais ser tão ativo quanto antes. Então tudo isso vai influenciar nas articulações. Sempre tem que avaliar, né? O ambiente que o animal está inserido, as condições, a predisposição, que vai ser melhor ou pior, castrar ou não castrar. Exatamente. Não é só porque me falaram que tem que castrar até... Não é assim. Cada caso é um caso, né? A gente tem que avaliar. Por isso que é importante ter um clínico realmente que entenda, atualizado. Sim. Porque normalmente antes do clínico, ele... chegou um ano, pode castrar. Castrar, tá na idade de castrar. E hoje a gente já sabe que não é assim. Os estudos provam que a castração é em casos específicos. Sim, principalmente no macho, né? Realmente a gente tem que parar pra avaliar. A gente tá falando muito de cachorro, mas aí eu vou só dar uma pausa pra gente falar também dos gatos, né? Gato faz fisioterapia? É comum ter essa displasia coxofemoral? Então, como a mesma situação do cão, sim, né? Gatos de crescimento rápido tendem a ter o mesmo problema da frouxidão do acetábulo com a cabeça do fêmur. Hoje eu tenho um paciente que eu gosto muito de contar a história porque os pacientes são muito reais. E eu tenho um paciente que é o Menicon, que chegou com 4 meses. Ele tem displasia unilateral. O tutor falava que ele não queria se mexer em casa, não pulava, que é um sinal que gato se gato não pula, não faz nada, tem alguma coisa errada. Então ficava só em casa. Teve que fazer cirurgia porque já estava luxando a cabeça do fêmur. Então é um caso que realmente só a fisioterapia não vai resolver. Então se está luxando, a cabeça do fêmur está saindo, é cirurgia. Fez cirurgia, reabilitamos e hoje o tutor manda os vídeos do gato querendo pular pela casa toda. Pular até demais. Ele fala, meu Deus, eu não sei o que fazer. Ele está sendo gato. Agora sim, poxa, o meu gato mudou. O comportamento dele agora está sendo diferente. Eu não sabia que ele era assim. Então, tudo isso está relacionado à dor. Às vezes o pet está com uma dorzinha ali e o tutor ainda não percebeu o que é aquela dor. Então, quando ele percebe que tem uma dor e o paciente é reabilitado, não tem dor, não tem mais restrição de movimento. Então, ele vai viver, de fato, o que ele quer viver. É importante também a gente desmistificar, né? Porque às vezes a gente acha que é só coisa de cão e às vezes não presta atenção que o seu gatinho às vezes tem uma displasia e você não sabe. Exatamente. Né? E aí tem que passar para um clínico. Entenda a necessidade do que é a reabilitação. Para quem não sabe, a gente chama aqui a gente fala que o fisioterapeuta, mas é um fisiatra. Sim. Então a gente faz na avaliação do animal, a gente faz toda a anamnese, coleta todas as informações que o tutor passa e faz o exame ortopédico e neurológico completo para avaliar o que é que tem naquele animal. Por exemplo, um animal, esse gato mesmo, ele tinha displasia unilateral, mas do ponto de vista da fisioterapia, da fisiatria, quando um animal tem unilateral, a tendência é sobrecarregar outro membro, um membro contralateral. Então a gente tem um membro atrofiado e o outro hipertrofiado. Então a tendência é que uma patinha fica mais magrinha e outra extremamente forte, porque ela está tentando compensar. Então nisso a gente vai trabalhar na fisioterapia, a gente vai botar com que o cão ou o gato ele consiga distribuir o peso de forma correta para que ele possa ter uma vida normal. E aí passa o desafio até para casa. Pega uma fita métrica, pega o seu glúten, tira a medida da coxa. Se tiver mais de 2 centímetros de diferença de uma coxa para outra, já não está normal. Não está normal. Já tem então, a tendência é que o membro melhor tenha 2 centímetros a mais de massa muscular, porque ele está sobrecarregando. E aí, por um golden que já está com o membro sobrecarregado, ou vai piorar a coxa femoral, ou pode romper o ligamento cruzado, porque uma sobrecarga muito grande. Normalmente, a gente fala assim da biomecânica que 70% do peso do animal está no membro torácico e 30% atrás. Imagine que aquele 30% que está atrás
tá indo mais peso ainda para frente. Então sobrecarrega bastante o pescoço. Eu pego paciente que o pescoço tá uma pedra. Nossa, Uma difícil. cervical muito intensa, porque lá atrás não tá funcionando normal, ele tem que jogar o peso em algum lugar. Todo pra frente. Então, tem paciente também que tem a possibilidade de ter hérnia de disco, justamente porque está jogando peso todo em regiões que não era normal, então o corpo fica todo descompensado. Então, na fisioterapia, a gente não trabalha só, tá com displasia, vamos trabalhar só focal. A gente trabalha o paciente como um todo, porque tem as lesões compensatórias, ou sobrecarga da musculatura, aí vem a cervicalgia, o carpo também fica muito tenso, a região fica crepitando, porque é uma sobrecarga naquela articulação. Então a gente prepara o animal para ter uma qualidade de vida. Então é importante, né, o tutor entender que a displasia pode gerar outros problemas. Problema no joelho, como você falou, né? Problema na coluna. Então é entender o animal como um todo e não só como aquela região. Né? Isso é importante. Exatamente. É porque assim, o nosso corpo é um equilíbrio, né? Então, se eu desequilibro uma região, ele vai ter que compensar em outra. Sim. Quando descompensa naquela região, vai sobrecarregar. E aí vai começar a aparecer novos sinais. Se você pegar até a fita métrica e medir sua própria coxa, você vai ver que você utiliza mais um membro do que outro. Na Havaiana... Eu vou fazer isso. Na Havaiana mesmo, eu gosto muito de fazer. Quem gosta de ortopedia, passa na rua e olha a Havaiana de todo mundo. Você vai ver que você usa uma parte da Havaiana e que o solado some mais rápido do que o outro. Por quê? Porque você está jogando mais peso de um lado do que do outro. Então, se você, que é um ser bípede, faz isso, o quadrúpede também vai fazer. Então, só que a diferença é que a gente fala, né? O cachorro, ele só vai mordiscar, vai demonstrar, não quer passear. Mas só que ele vai estar dando sinal, só que ele não tem a capacidade de falar. E aí o tutor tem que estar percebendo. Isso. Esses pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes que fazem a diferença. Exatamente. Exatamente. A gente tem uns vídeos aqui, né? Dessa parte aí da fisioterapia. Que a gente pode mostrar. Esse vídeo aí que passou do cachorrinho, tá fazendo que modalidade? Aí seria a hidroterapia. Já. É um processo já avançado da recuperação. A ideia da hidroterapia é justamente fazer manutenção da massa muscular. Existem alguns estudos que dizem que não ganha massa muscular, mas manutenção. Então a gente ajuda bastante também na parte articular, porque é um exercício de baixo impacto. Então tudo depende da altura da água que eu quero. Alguns ortopedistas, quando fazem a cirurgia, pedem, leva para o mar. Eu falo que não é bom levar para o mar. Se você ver, a gente tem uma altura da esteira que a gente coloca, e de acordo com a altura da esteira, eu vou fazer um exercício específico, e vai ter um peso específico para cada paciente. Se eu levo um cão para o mar, se você reparar, ele vai nadar e vai ficar com o pescoço sempre elevado. É verdade. Então, gera uma cervicalgia no paciente. Então, é muito melhor fazer a fisioterapia de forma correta do que você tentar fazer em casa ou levar para o mar, que o pessoal leva muito para o mar, para fazer de qualquer forma e vai piorar o paciente. Então aí a gente controla a velocidade, o tempo, sempre olhando na língua do animal para ver se está ficando roxa. Então, por exemplo, um paciente desse ele fica 10 minutos no máximo, que é um limite que ele tem. Então, pacientes que a gente faz muito lá fica 15 no máximo, que é um limite e olhe lá, paciente atleta. Então, pacientes que estão iniciando, vai ficar 2, 3 minutos. Até pegar condicionamento e de forma correta, uma vez na semana, 2 vezes no máximo, até estar preparado para fazer uma carga de trabalho mais puxada. A gente tem um outro vídeo também para colocar para a gente ver. Oh, que fofinho. Ali é Lisa. A Lisa ali. Lisa dá trabalho, mas é legal. É um exercício fácil de fazer. Sentar e levantar é um exercício que você pode fazer em casa. Você primeiro tem que observar se seu pet tem dificuldade de se fazer sentar e levantar. Porque se ele tiver dificuldade, significa que tem dor. Então é bom passar por uma avaliação. Mas sabendo, quer fortalecer aquela musculatura e não está com dor, sentar e levantar funciona. Porque a ideia é justamente fortalecer toda aquela musculatura, quadríceps e o glúteo, para que tenha uma estabilidade. A importância do músculo é essencial para a manutenção da articulação. Mas não é só
fazer exercício. Então, é uma das coisas que a gente vê mais em fisioterapia, que o tutor chega, vai fazer exercício? Não é, fisioterapia não é só exercício. Tem toda a parte de analgesia, controle inflamatório, a gente vai avaliar o animal para ver o que realmente precisa. Sim. E no processo final da recuperação, aí sim a gente faz exercício. Analgesia seria o controle da dor, só o pessoal de casa entender. Tanto que interessante você falar que é o controle da dor. O pessoal fala que a gente tira a dor, a gente não pode tirar a dor completa. Sim. A gente controla a dor para que o paciente tenha capacidade de levar a vida tranquilamente, para que se eu tirar a dor completa ali, ele não tem a noção, vou aprontar, vou pular do sofá aqui. Então ele não tem essa noção. Se a gente, ser humano, às vezes está com alguma dor, toma remédio e esquece e força mais a musculatura, imagine um animal. Então a gente controla a dor até que seja um limiar de dor que suportável, que ele vai conseguir fazer, ter a sua vida independente, e depois a gente vai controlando, tirando todo o processo inflamatório para que ele tenha a vida normal. Perfeito. E a gente tem mais um videozinho também. Pata. Isso. A outra. Isso. Bora. Anda e dá pata. Bora. Isso. Bora. Isso. Bora. Isso. Bora. Joga o peso pra trás. Bora. Isso. Isso. Pata. Bora. 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 Pata. Bora. Pata. Levanta. Corrige a postura. Pronto. Boa. Boa. Bora. Uma pata. Gente, que Percebeu alguma coisa em comum? Tudo Golden. Tudo, então. Na verdade, esse processo aí já é um processo final já da recuperação. Sim. Teve que fazer cirurgia, tanto que fez cirurgia 3 vezes, porque uma cirurgia não deu muito certo, porque teve um processo, um pedacinho de osso que ficou, aí teve que reabilitar, refazer a cirurgia. E aí já no processo final a gente começa a fazer a parte de cinesioterapia, que seria os exercícios. Mas teve que fazer todo o processo anti-inflamatório, preparar a musculatura. O pessoal até que tira dúvida também, que fala muito assim, se eu vou fazer cirurgia, por que eu vou fazer fisioterapia antes? Porque a gente prepara o paciente para a cirurgia. Existem artigos que demonstram que quanto mais antes fizer a fisioterapia, o paciente volta melhor depois da cirurgia. Sim. A reabilitação é muito mais rápida. Então, se eu preparo o meu paciente para a cirurgia, a tendência e a eficiência da cirurgia vai ser muito maior. Foi o que aconteceu com Kira. Então, ela fez cirurgia bilateral, tinha muita dificuldade de ficar em pé, era mais de 3 centímetros de diferença de uma musculatura para outra, e hoje já tá aí, já fazendo exercício. Uma coisa que eu fiquei assim intrigada na hora que eu tava vendo os vídeos é que eles fazem os exercícios certinho. Como é que é na hora de você colocar o animal, né? Porque sabem que dá mais golden, né? Então, quando eu ofereço o petisco e eu vejo que eles aceitam, eu já fico aliviado, porque vai dar certo. Mas nem todos aceitam petisco. Tem aqueles que têm medo, tem outros que não gostam mesmo de comer. Sim. Então, a gente vai adaptando. Mas normalmente eles gostam de comida ou gostam de carinho. Ou tem que fazer junto com eles. O exercício tem que estar do lado. Vamos, vai dar aquela palavra de motivação. Eles vão, fazem carinho. Então a gente vai sempre associando de forma positiva. E tem os preguiçosos que não fazem nada mesmo. E aí a gente vai adaptando de acordo com a realidade. Não tem uma receita pronta. Sim, um protocolo. Você vai ter que dar um jeito ali dentro da realidade do paciente. Achar o que ele gosta. Achar o que ele gosta. Também não achei tão perfeito, maravilhoso. Porque é um trabalho ali de repetição, né? Exatamente. De estar fazendo ali o tempo todo o mesmo exercício para ele aprender. Na parte de exercício, né? Como você falou, tem a parte anterior, né? Sim, antes do exercício, normalmente a gente analisa todo o animal, pergunta pro tutor como é que foi, como é que tá a semana, se percebeu alguma coisa diferente. Não, hoje eu achei que ele tá mancando. Então, se eu sei que ele tá mancando, eu não vou fazer exercício. Eu vou focar na analgesia. Então, vou fazer bastante a liberação da musculatura, fazer os movimentos que a gente chama de mobilização articular, que a gente precisa da lubrificação da articulação, do líquido subsinovial. Então, tem todo a preparação para cinesioterapia, que seria a parte de exercício. Sim. Mas antes tem a parte dos remédios que a gente passa também, protetor de cartilagem e tal. E tem os protocolos de analgesia que a gente usa através de aparelhos. Então, não é só exercício. O bate-papo tá ótimo. Tá muito bom.
O assunto é perfeito. Ainda mais que eu tenho um cãozinho. Mas a gente vai agora pra uma parte aqui que é muito legal, né? Que todo mundo gosta, que são os mitos e verdades. Então eu vou falando aqui e aí você me diz se é um mito ou se é uma verdade. Então solta a vinheta aí pra gente. Vamos lá, vamos para os mitos e verdades. É mito ou verdade? Fisioterapia é só depois da cirurgia? Mito. Mito. Carimba aí o mito pra gente. Esse é um dos problemas que a gente tem. Principalmente com... Aí tem que falar com o pessoal da ortopedia. Pode liberar, pode fazer fisioterapia antes. É importante, até para que o animal já vá preparado para a cirurgia. Sim. Então é algo extremamente importante. Então é mito total. E tem alguns casos que se fizer a fisioterapia a gente consegue... O tratamento conservativo, normalmente a gente consegue reabilitar sem fazer a cirurgia. Isso, então, exatamente. lógico que cada caso é um caso, a gente tem caso. que observar o que é que está funcionando. Então, existem várias modalidades de cirurgia e também dentro da fisioterapia, na reabilitação, a gente tem várias modalidades de prevenir uma displasia que vai avançando muito rápido. Sim. Vale lembrar que displasia tem uma doença degenerativa. Toda doença degenerativa não tem cura. A fisioterapia ela consegue diminuir o avanço daquela degeneração. Certo. Então vamos lá. Outra aqui. Fisioterapia substitui os medicamentos. Então, já tô fazendo fisioterapia, não vai precisar tomar Essa aquele... parte é muito engraçada, porque o tutor, né? Você é médica também, sabe como é que... achei que ele tá bem hoje, não deu medicamento. Não tem. Não vá por esse caminho. Tem que continuar. A fisioterapia, ela é um complemento de todo um plano terapêutico que tem por trás. Sim. Então, é preciso sim medicar, é preciso sim estar acompanhando. A gente fala que a recuperação é uma tríade entre o paciente, tutor e o fisiatra. Então, todos têm que colaborar. E o tutor, por estar mais perto durante 7 vezes por semana, né, com o seu pet, ele tem que dar o medicamento. Ele tem que observar o que é que está acontecendo. Meu pet sai muito bem da fisioterapia, porque acontece muito, porque a gente consegue controlar a dor. Sai muito bem, deixei ele passear. No outro dia ele ficou dolorido. Lógico, porque se ele está achando que estava bem, está com a dor controlada, ele vai querer brincar mesmo, vai gastar energia. Então, dê o medicamento, dá uma controlada mais em casa, e depois a gente vai reabilitando até que ele consiga ter a vida normal. Aí, tá vendo, gente? Então, nada de tá bom, vou parar. Ele tá bom justamente porque você tá fazendo tudo certinho. Exatamente. Fisioterapia e a medicação. Então, não pode parar, não. Cão ou gato com displasia não pode fazer exercício. Aí é mito e com adendo. A Certo. gente tem que observar. Tem dor? Não tem dor? Quando a gente fala de exercício, a gente já está falando parte final do protocolo do plano terapêutico, da fisioterapia. É essencial que ele faça, mas dentro do limite suportado. A gente não pode pegar um paciente, ou cão ou gato, que está com dor e botar a fazer exercício. Imagine você que está com dor e ter que malhar a qualquer custo. Você não vai conseguir. Então, é um exercício controlado, né? É um exercício controlado. Aí que está a importância justamente de você escolher um fisiatra que tenha capacidade de entender o que é que está acontecendo. Se está percebendo que mudou o comportamento, você fez um exercício e ele começa a mancar, falei, opa, já é um sinal de alerta. Então a gente tem que controlar. Sempre dosando o exercício. Sempre dosando. E que às vezes eu escuto, porque o médico mandou eu caminhar na areia, assim, mas qual é a intensidade do exercício? Quanto tempo você vai fazer isso? Quando eu escuto muito isso e dá uma dor no coração também. Acabei de fazer cirurgia, amanhã já vou levar para parede. Não é assim. Não é assim. É um processo que está ali. A cirurgia ortopédica ela é muito séria, é algo muito traumático. Então, você está indo para a areia. A areia é um terreno instável. A chance de dar algum problema depois é muito grande. Então, a gente não faz uma cirurgia e amanhã a gente já está na academia. Exatamente. Exatamente. É importante, fez a cirurgia, vá para a reabilitação. Mas não é exercício. Então a gente consegue, através de vários aparelhos, acelerar o processo de cicatrização, controlar a inflamação, para acelerar aquela recuperação óssea ali. Mas não é exercício. Não é logo o exercício. Principalmente sem uma orientação, né? Aquelas caminhadas lá. De qualquer forma é pior. Então vocês precisam procurar a orientação do médico veterinário, do fisiatra, para poder fazer tudo conforme tem que ser feito. Vamos aqui para o próximo.
Quanto mais cedo iniciar a fisioterapia, melhor o resultado. Verdade. Verdade, ó, temos uma verdade aí. Quanto mais cedo o paciente tiver fazendo exercício, controle de dor, Sim. sendo acompanhado pelo médico veterinário, alimentação, ele tem a tendência a ter uma qualidade de vida maior. Então isso aí Isso aí. é verdade total. E por último, displasia não tem cura, mas tem controle. É isso. A gente sabe que um problema ortopédico, ele não tem cura. Principalmente porque está relacionado com uma doença degenerativa. Qualquer doença degenerativa não tem cura. O que a fisioterapia, até a cirurgia também vai conseguir fazer é dar estabilidade e qualidade de vida para o paciente. Sim. Mas se você achar que tu achar a cirurgia ou a fisioterapia Já resolveu. amanhã, pronto. Não. Então tem casos que eu acompanho que 10 anos, outros de 10 anos, Sim. que até hoje não precisou fazer fisioterapia e o tutor já é idoso, ele não quer, poxa, cão de 40 quilos eu vou conseguir carregar como esse cachorro? É verdade. Então, ele faz fisioterapia 2 vezes na semana, justamente para evitar e tá dando tudo certo. Tá tudo certo. Eu escuto muito assim, fiz a cirurgia e não adiantou. Calma. Fez a fisioterapia, fez direitinho, a Exatamente. reabilitação pós-cirúrgica, né? Porque até é uma questão, por mexer muito naquele membro, é muito normal ter contraturas na musculatura. Então, o paciente sai muitas vezes com o membro levantado, aí o tutor já se assusta. Mas se você está fazendo a fisioterapia, a gente precisa relaxar essa musculatura. Essa musculatura foi mexida, essa articulação está dolorida. Então, a gente precisa fazer com que o paciente relaxe, entenda, tenha segurança em botar a pata no chão. Sim. Então, tem que tomar realmente cuidado. Até o próprio receio, né, do animal também, porque ele sentiu muita dor Porque ele tem pós-cirúrgica, é histórico, doloroso, então ele fica assim, pô, tô com dificuldade Se de eu botar, botar aquela pata, vai doer. vai doer, Vou então, botar. exatamente. Então a gente tá chegando no nosso finalzinho, foi ótimo, perfeito. Eu aprendi muito aqui, vou desenvolver as coisas que eu aprendi aqui na minha rotina clínica, né, que é importante isso da gente indicar a fisioterapia já antes, né, quando a gente tem um animal que tem a predisposição de desenvolver, né. Então, isso é algo que eu vou inserir na minha rotina agora, clínica. E para finalizar, doutor, tem alguma coisa que você queira falar, uma mensagem? É interessante que, assim, a fisioterapia, a fisiatria, na verdade, é algo novo, mas que funciona, tá? Porque às vezes o tutor, ele tem muito medo de algo novo, novo não sei. Bom, tem vários artigos científicos que provam a eficiência da fisioterapia. E o ortopedista, a gente é aliado do ortopedista. A gente não é o inimigo número 1 do ortopedista, né? Porque às vezes fica assim, Fica se aquela coisa. se fica na fisioterapia, não vai para cirurgia. Sim. Não, a gente é aliado, a gente está ali para ajudar. Conjunto. E o principal é a qualidade de vida do paciente. Então, você, tutor, observe como é que está seu animal. Veja como é que ele está andando, se está rebolando, por que está rebolando. São os 2 membros, está mais quietinho. Sinal que se o seu cão ele sempre foi ativo e do nada está muito quietinho, já tem alguma coisa de errado. Vamos observar e leve no veterinário. Né? Isso é a parte muito importante, que às vezes o tutor fala, semana que vem eu vejo. E só vai postergando uma coisa que pode ser resolvida. Né? Que poderia fazer a fisioterapia e depois vai ter que fazer fisioterapia e cirurgia, né? Então, ao invés de cuidar antes, acaba piorando a situação. Então é isso, doutor. Eu queria agradecer mais uma vez, né, pela sua presença aqui conosco no Pode Animales. Com certeza vão ter outras oportunidades de a gente estar falando até mesmo da displasia ou de alguma outra, né, doença que acomete os animais. E você aí de casa que gostou, coloca o gostei, ativa o sininho e se inscreve no canal, tá bom, gente? Até o próximo episódio.